70 vezes 7? Será que Jesus estava falando apenas sobre quantidade de perdão? Será que não existe um código espiritual por trás disso? De onde Cristo estava trazendo esta frase? 7 vezes, 70 vezes 7. Isso vai aparecer primeiramente com Caim, depois com Lameque, e logo em seguida ele vai ser ressignificado em Cristo Jesus. 70 vezes 7 não é apenas sobre perdão, mas é sobre viver a plenitude da graça de Deus. Eu sou o professor Welbert Cruz e você está no canal Teologia Transformadora, conhecimento que promove mudança. Seja bem-vindo. A pergunta de Pedro está aqui em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Está escrito: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Meus irmãos, o contexto aqui se dá ao episódio em que Jesus está ensinando como se resolver um problema entre irmãos. Logo após falar sobre resolução de problemas, de perdão de pecados, Pedro então lança esta pergunta para Cristo: Posso perdoá-lo até 7 vezes? O que Pedro faz aqui é simplesmente ampliar o conceito rabínico da época. Porque na cultura judaica era-se necessário, para se estabelecer um limite de perdão, até 3 vezes. Isso eles se baseavam em Amós capítulo 1, versículo 3, onde diz que por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo. Então, os rabinos entendiam que esse era o limite do perdão de Deus. Então nós, como seres humanos, deveríamos ter isso como exemplo. E também, da mesma forma, perdoar até 3 vezes. Esse seria aí um limite, é um padrão de limitação da paciência quanto ao perdão. Essa era a conduta da época. Inclusive, o próprio Talmud vai trazer para a gente essa inscrição. Então, quando Pedro pergunta até 7 vezes, Pedro aqui está indo além do padrão estabelecido pelos rabinos, pelos fariseus de sua época. O que nós entendemos aqui é que Pedro ele vai tentar ser generoso, trazendo o número 7. Porque o número 7 é o número da completude, mas a resposta de Jesus é uma resposta que vai quebrar o padrão humano, porque ele vai responder não até 7, Pedro, mas até 70 vezes 7. Isso é muito importante. Ou seja, o perdão de Deus em Cristo Jesus não tem limite matemático. Deve ser quantas vezes forem necessárias. Ou seja, o perdão de Deus em Cristo Jesus não deve ser limitado pelos padrões humanos, mas deve ser um perdão pleno, um perdão contínuo, porque esta é a fundamentação da sua obra na cruz do Calvário. Cristo sendo um rabino, Cristo sendo um mestre, ele sendo a própria lei encarnada, judeu, ele sabia muito bem que isso está em Gênesis capítulo 4, no relato entre Caim e Abel. Isso é muito importante. Porque o que está relatado ali? Caim mata o seu irmão Abel e o sangue de Abel clama por vingança. Da terra sobe o clamor de vingança. Então Deus coloca uma marca em Caim, limitando esta vingança. Ele coloca a marca e diz: ninguém deverá matar Caim. Olha o que está escrito, Gênesis 4, verso 15. Qualquer que matará Caim 7 vezes será castigado. O que significa dizer é que o juízo vem apenas de Deus. Só de Deus vem a justiça. Só Deus pode vingar. Então, esta marca aqui e a quantidade de vingança ou a quantidade de castigo para quem matar Caim, que era 7 vezes, tem um significado muito importante. Porque o número 7, que é a palavra Sheva, ela vai trazer para a gente o sentido de completar. Tudo aquilo que é completo está registrado no número 7. Ou seja, representa uma plenitude, algo que é, de fato, completo. O que significa, no caso de Caim, um pleno juízo, ou um juízo completo. Isso vai apontar para um princípio que Paulo afirma em Romanos capítulo 12, verso 19, quando ele escreve: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, assim diz o Senhor. Então Deus está aqui estabelecendo um princípio. Que princípio é esse? Só Ele tem autoridade final de julgar a vida do homem. Então Jesus, sendo o mestre dos mestres, sendo Ele a própria lei encarnada, Ele vai pegar o sentido do 7,
um sentido de completa vingança, e vai agora ressignificar para si, trazendo o quê? Esta verdade de que nele agora esse número representa, na verdade, perdão sem limite. Aonde antes era completo juízo e vingança, agora vira-se então completo perdão, completa graça, completa misericórdia. Mas, meus irmãos, quantas vezes nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos? Deus, desde o início, está deixando isso aqui bem claro, mostrando que a vingança e o juízo pertencem unicamente a Ele e não a nós. Preste muita atenção, onde o mundo responde com violência, a igreja precisa responder com graça e com misericórdia. Então, número 7, ele traz de Caim, mas ele vai seguir na frase dizendo 70 vezes 7. Mas surge uma pergunta para a gente, de onde Jesus tirou esta frase 70 vezes 7?